Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu preparei essa nossa aula aqui hoje e o nosso objetivo não é iniciar conteúdo novo, tá? É porque já tem um tempão que nós estamos aí parados, né? A gente teve lá nossas duas aulinhas lá no início do ano e a gente parou e ficou esses 5 meses aí. Então tenho certeza que ninguém lembra nem mais o que é essa matéria que a gente estava vendo, né? Então, para a aula de hoje, o que eu preparei? A gente vai ter uma revisão sobre o conteúdo que a gente já estava estudando, para a gente poder se situar lá novamente e, com base nisso, a gente poder, então, dar sequência aí no conteúdo, beleza? Então, vamos lá. O que a gente estava estudando, né? Nós estávamos estudando sobre quadrias, de uma forma geral, tá? Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui de tudo que a gente já viu até hoje, ok? O que era lá uma esquadria, né? Quando a gente estava vendo lá. As esquadrias, elas são componentes da edificação cujo papel vai além de suas funcionalidades da composição estética, tá? Uma esquadria, ele é um elemento de fechamento, tá? A gente vai ver, então, mais adiante, que uma esquadria, ela é uma porta, uma janela, mas além de ter que ter uma estética agradável, né? Ser bonitinho lá, uma janela bonita, uma porta bonita, ela tem outras funções além dessa função estética. Não é só para lá para estar lá uma janela bonita, uma porta bonita. Então elas são fundamentais no entendimento no atendimento, né, aos variados requisitos de desempenho, tá? Desempenho, destacando-se pela iluminação e pela ventilação natural que proporciona. Imagina aí uma casa que não tem nenhuma janela, né? Às vezes acontece a gente vê umas casas, principalmente umas casas mais antigas, onde o quarto lá não tem nenhuma janela, né? Eu já vi coisas assim. Ou o banheiro não tem uma janela. Então, o que vai faltar ali? Vai faltar ventilação, vai faltar iluminação natural, vai ficar um ambiente meio abafado, né? Meio insalubre. Então, não vai ficar uma coisa muito legal. Então, as janelas, as esquadrias e as portas, elas têm a função de promover a iluminação e a ventilação natural. Eles são muito importantes. Tanto é que quando a gente vai fazer projeto, né? Projeto arquitetônico para aprovar na prefeitura, a gente tem que ter aquelas áreas de iluminação e ventilação para atender, né? Dependendo do ambiente, um oitavo da área, um sexto da área. Lembram lá quando vocês viram a parte de desenho arquitetônico? Então, são requisitos que eu tenho que atender. E como que eu vou garantir isso? Através das esquadrias, que são as portas e janelas, tá? Para garantir o desempenho e a durabilidade da vida útil de projeto, esse VUP aqui, vida útil de projeto, adequadas, é fundamental instalá-las, tá? E usá-las corretamente, além de realizar manutenções conforme previsto no manual técnico do fabricante, tá? Então tudo a gente tem que saber montar corretamente, porque se montar errado, login vai dar problema, vai dar defeito, vai começar a empenar, emperrar. E a gente tem que saber usar, né? Claro, vai pegar uma porta e toda vez que eu fechar a porta, bate a porta com toda a força do mundo. E dar as devidas manutenções, né? Se for, por exemplo, uma esquadria metálica, ou dependendo da esquadria de madeira, né? De tempos em tempos, dar as manutenções, tratamento contra insetos, contra cupins, ou uma metálica, tratamentos contra corrosão, para ela poder durar mais, né? De acordo com o manual do fabricante. Então a gente vai ver aqui os principais tipos de esquadria: janela, porta, elementos de fachada, diversos tipos de materiais, incluindo seus componentes, ok? Então esse é o nosso objetivo aqui. Então, importante entender o que é esquadria, para que serve. Não é só para ser um elemento bonito lá na nossa casa, tá? No nosso prédio, no nosso edifício. Ele tem diversas outras funções, principalmente para contribuir com a iluminação e com a ventilação. Janelas e portas fabricadas em aço, alumínio, madeira, PVC ou compostas por mais de um material produzidas em fábricas ou em obras devem atender aos requisitos de desempenho das normas técnicas, tá? Tudo que a gente faz na engenharia, aqui na edificações, e em qualquer área, tá? Pode ser na área médica, pode ser na área industrial, tudo tem normas, né? A danada da NBR, né? NBR tem as normas técnicas, né? As normas brasileiras reguladoras. Nós... E tudo que a gente vai fazer tem que atender essas normas, né? Você já deve ter visto as disciplinas de materiais de construção e tudo mais. Tem a norma para cimento, a norma. Então tem norma para tudo, para janela, para esquadria, para a fechadura da porta vai ter uma norma, tá? Tem norma para tudo, a gente tem que atender. Para que tem essas normas, né? Para garantir que aquele nosso produto é um produto de qualidade, né?
a fabricação daquele produto foi feita de qualidade, a instalação foi feita conforme os requisitos para atender a durabilidade e tudo mais. Então é importante que os projetos e especificações das esquadrias privilegiem soluções que minimizem o consumo de energia, utilização de iluminação artificial e maximizem a ventilação natural, tá? Então essas esquadrias elas têm que ser posicionadas, né, o projeto, né, e tudo mais, de uma forma que ela vai permitir que entre mais vento ali para tornar o ambiente mais agradável e evitar o consumo de ar-condicionado, de energia elétrica, entre mais iluminação, né? Tem ambiente que você chega durante o dia e tá aquele escuridão danado. Por quê? Porque não tem uma iluminação natural adequada, tá? Ó, porrada de norma aqui agora, hein? É norma pra cacete mesmo. Então a gente tem diversas normas, tá? Eu não vou ficar citando todas não, porque a gente já viu isso em aula, mas a gente tem a norma ANBR 5601, que é para aço inoxidável. Tem essa aqui, a 5674, que é para manutenção de edificações. Essa aqui, professor, o que a norma de força de vento está fazendo aí? Bom, as nossas esquadrias, né? Pensa um prédio de 30 pavimentos, a fachada, as janelas todas de vidro. Se aquelas esquadrias não suportar ali a pressão do vento, não vai adiantar, né? Não vai adiantar nada, ela vai cair. Então tem que suportar os esforços também, tá? Tem essa aqui, ó, 7199, que é vidros na construção civil. Enfim, a gente tem diversas normas aqui, então, que a gente não vai... Quando for o momento adequado, a gente pode entrar em cada uma delas. Agora é só pra gente saber que existe, né? Você olha assim, nossa, você chega assusta, falei esse tanto de norma aqui, mas é verdade, a gente tem que atender todas essas normas aí, ok? Aqui tem mais um pouquinho, ó. Esquadrias para edificações, parte 1, esquadria para edificações, parte 2, parte 3, tá? Todas essas normas a gente tem que atender, ó. Mais um pouquinho de norma aí. Então, é norma pra caramba. Olha só, chumbadores instalados, fechadura de embutir, ó. Norma para fechadura, né? Às vezes a gente pensa que é umas coisas que não tem nada a ver, mas tem norma, por quê? Porque um fabricante vai ter que fabricar aquele material. Imagina se não tem uma norma técnica falando, seu material tem que ser assim, tem que resistir, tem que ter essas características. Se eu não garanto isso, qualquer um vai fabricar a fechadura do jeito que quiser. E aí vai começar a vir uns produtos ruins pra caramba, vai quebrar fácil. Tendo norma já não vem produto às vezes muito legal, né? Então se não tivesse a norma ia ficar Deus dará e aí não ia ter um controle de qualidade, ok? Beleza. Mais um pouquinho de norma, tá? Vou passar isso aqui porque como é revisão, né? Então, ó, alguns termos e definições, né? Aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 10821 e a 15575, que é a norma de desempenho, e a 15930. O que é desempenho, né? Lá no início dos slides a gente falou, né, que as nossas esquadrias elas têm que atingir requisitos de desempenho. O que é? É o comportamento em uso de uma edificação em seus sistemas, tá? No caso, falando de estruturas, o comportamento em uso. Quando tiver alguém morando dentro daquela casa, ela tem que ter um determinado comportamento, tá? Então, a nossa casinha, ela tem algumas classificações, né, de consumo energético. Se eu tiver uma boa... Vocês já devem ter visto isso daqui, né? Em eletrodomésticos, quando a gente compra, vem lá, né? Classificação de consumo energético, de eficiência. De forma que o mais verdinho aqui, o A, é aquele que consome menos energia, é aquele equipamento melhor. E o G aqui, ó, o mais vermelhinho, é aquele equipamento que gasta demais, consome muita energia e tudo mais, não é tão eficiente. Essa classificação a gente tem ela para nossas residências também, tá? Então, quanto melhor for feito aqui as nossas instalações para permitir a entrada de iluminação natural, para consumir menos energia, se eu tiver uso de energia renovável aqui e tudo mais, a minha edificação ela vai ter uma boa classificação aqui, ó, de consumo energético. Imagina aqui, essa casinha aqui, eu não tenho essa janela aqui, eu não tenho essa janela aqui, eu não tenho essa janela aqui, eu só tenho essa janela de cá. Provavelmente a classificação dela vai estar aqui de E para baixo, tá? Por quê? Porque não vai entrar ventilação, não vai entrar iluminação, eu vou ter que ficar com a luz ligada durante o dia, tá? Isso é prejuízo, tá? Então, é só essa paradinha aqui, ó, de desempenho dentro aqui das nossas edificações, beleza? Ok. Sobre as esquadrias, né, algumas definições, né? O que é um componente? Umas coisas mais bestas, mais básicas aí. Mas um componente, ele é uma unidade integrante de determinado sistema de edificação com forma definida destinada a atender funções específicas. Por exemplo, bloco de alvenaria é um componente daquela edificação, né? Tudo que tem na edificação é um componente dela, tudo que eu preciso para fazer ela. Uma telha é um componente e tal, então tá aqui, ó.
uma folha de porta. E aí a gente tem aqui, né, uma esquadria, uma porta, os elementos básicos de uma porta. Então a gente tem a folha da porta, que é a parte que vai vedar mesmo, que a gente usa. Essa parte aqui a gente chama de folha de porta. A gente tem aqui o marco. O que é o marco, né? É como se fosse o batente, é o portal, né? Às vezes a gente trata por essa nomenclatura. O alisar externo e o alisar interno, que é essa moldurinha aqui, tá? Que a gente coloca, né? Que fica bonitinho pra caramba. Esquadria, né? O que é uma esquadria, tá? A gente já tratou lá atrás, mas esquadria, né? Só uma definição mais técnica aqui, então. Ele é o nome genérico dos componentes formados por perfis utilizados nas edificações, tá? É denominação para janelas, portas e fachadas cortinas, servindo para designá-las nos projetos de construções. Deve sempre atender o desempenho exigido pelas normas vigentes. Então, ele é o quê? Ele é só um conceito, tá? Daquilo que é utilizado nas edificações, tá? É a denominação para janela, para porta, para fachada cortina. O que é uma fachada cortina? Uma janela, ela tem um tamanho aqui, né? Ela tem um tamanhozinho definido aqui. Uma fachada cortina, toda em vidro, é algo nesse formato aqui, ó. A gente tem, por exemplo, aqui na edificação, essa aqui é a fachada dela, toda a extensão, ou pelo menos quase toda a extensão aqui, é feita em vidro. A gente vê isso muito em prédios, né? Aqueles prédios altos e tudo mais, né? Essa parte toda em vidro. Isso aqui deixa de ser uma janela, tá? Porque uma janela, ela é ali, um negócio tem, sei lá, aqui, ó, 2 metros aqui por 1,5. O negócio não tão muito grande. Quando é um negócio gigante assim, já passa a ser uma fachada cortina, tá? Então, o que é uma janela? Uma esquadria vertical ou inclinada, geralmente envidraçada, destinada a preencher um vão do sistema de vedação vertical externo ou interno aqui. Entre outras, sua finalidade é permitir a iluminação e ou ventilação entre ambientes, tá? Então, essa é a definição de janela. É um elemento vertical ou inclinado, tá? Então, ele pode ser aqui toda vertical ou, nesse caso aqui, inclinadinho, não importa. Geralmente envidraçada, mas a gente pode ter janela só de madeira, por exemplo, toda fechada, não tem problema nenhum, ainda assim vai ser uma janela. Consigo abrir, ela consegue deixar passar luz, né? A vantagem de vidro é que mesmo se ela estiver fechada, ela consegue passar luz, né? Mas eu tenho que abrir para passar a ventilação, tá? E uma porta, né? Às vezes parece essas coisas meio óbvias, né? Mas faz parte do conteúdo, a gente tem que estudar aqui. A porta é uma esquadria que, entre outras finalidades, permite ou impede o acesso entre ambientes de edificação. A pessoa, a janela permite. Permite? Se eu pular ela aqui, eu consigo passar de um ambiente para o outro. Mas ela não foi feita para isso, né? Então a porta, ela permite o acesso entre um ambiente e outro. Então a gente tem aqui a porta de entrada, que vai permitir eu entrar aqui dentro. Dentro do ambiente tem a porta que divide ali. Eu posso ir da sala para a cozinha, da cozinha para a área, da sala para um quarto, para o banheiro e tudo mais, né? Então essa é a função da porta. É uma esquadria que tem fluxo de pessoas ali passando. Esquadrias, outros tipos de esquadrias para clarabóias, coberturas e marquises, tá? O que é isso? É uma esquadria para ser utilizada como iluminação natural, tá? Geralmente inclinada e localizada nas coberturas das edificações, que atenda pelo menos os requisitos previstos para a esquadria vertical. Então é como se fosse uma janela no telhado, vamos pensar assim, tá? Aqui, ó, olha só, colocou-se isso daqui, essa aqui é toda fechadinha, para permitir o quê? Para permitir a iluminação natural, tá? Às vezes eu tenho um ambiente, um local que do lado ali não tem como eu colocar uma janela. Então, de onde vem a luz do sol? A luz do sol vem aqui de cima, né? E aí, o que eu faço? Eu crio esse artifício, né? Para poder colocar essa janelinha aqui, ok? Mas qual que é o problema disso aqui? A dificuldade é da manutenção, né? Porque imagina, numa região igual ao nosso exterior aqui, poeira pra caramba, cinza de queima de cana caindo aqui, vai ficar tudo aqui acumulado. De tempo em tempo eu tenho que subir aqui para dar uma manutençãozinha, para lavar. E aí, por onde eu acesso? Por aqui, né? Tem que subir aqui, ter algum sistema para mim poder limpar isso, tá? Aqui, ó, aparece lá no IF, né? Aparece lá no IF a nossa entradinha lá, o corredor, só que aqui é feito com vidro, então, tá? Com material vidro. E aqui, então, seria um outro exemplo de clarabóia aqui, para permitir a iluminação desse ambiente aqui feito com vidro aqui inclinado. Tá? Então, esse aqui é uma esquadria para clarabóia, cobertura ou marquise. Okay? As fachadas, cortinas ou pele de vidro. É aquilo que eu estava falando no início do vídeo lá, né? Nós temos aqui, então, um prédio, né? Um edifício. E aqui, ó, olha só, toda a extensão dele aqui, ó, é feito em vidro, tá? E como que é esse sistema? Tem uma estrutura metálica para poder resistir, porque se eu colocar só o vidro aqui não ia dar certo.
tem uma estrutura metálica, esse vidro ele é encaixado. Às vezes ele pode ser em duas camadas assim, ó, que é para fazer um isolamento acústico, impedir a passagem de som e tudo mais. Mas beleza. E aí esses painéis são fixados, tá? Então, ó, um componente construtivo de vedação destacado da estrutura que suporta o edifício. Ele está à frente da estrutura um pouquinho, tá? Ele está aqui atrás vai estar o prédio, tem essa estrutura que fixa ele está mais um pouquinho à frente. Formando um escudo exterior que protege o edifício das intempéries e dos ruídos, tá? Então, quando eu coloco duas chapas de vidro assim, com um buraco dentro, isso aqui vai impedir que entre muito barulho da rua vindo de fora. É composto por uma malha de perfis, montantes e travessas, que é isso aqui, ó. Montantes, esses verticais, tá? Travessas, os horizontais. Montantes verticais, travessas horizontais, ok? Que compõem quadros móveis ou fixos, formando um sistema contínuo, desenvolvendo-se no sentido da altura ou largura da faixa de edificação, sem interrupção por pelo menos 2 pavimentos. Então, olha só, tem esse pavimento aqui de baixo, tem esse pavimento aqui de cima. Pelo menos 2 pavimentos, pega toda essa extensão aqui, tá? Para ser considerado um painel cortina. E aí vai estar no edifício. Fica bonito pra caramba, né? Mas cuidado com isso daqui, porque vocês já viram aquele edifício que ele é... Eu já comentei isso na sala, né? Lembrei agora de novo. Ele é assim, ó, a fachada dele é mais ou menos assim. Aí vem o raio de sol, bate aqui, reflete e vem para o carro aqui, tava derretendo até asfalto, né? Você já deve ter visto esse edifício por aí, né? Na internet e tudo mais, nas notícias. Então, a disposição do painel aqui pelo arquiteto tem que ser de uma forma também que fique viável, né? Senão, também não pode, por exemplo, num edifício todo de vidro, aqui dentro vai virar uma estufa, porque entra sol, né? E aqui dentro vai fazer um calor infernal, tá? Então, tem que ser tudo muito bem analisado, tudo muito bem estudado. Tipos de esquadrias, né? Que nós tínhamos. Sistema de esquadrias, né? Cada um tem seu tipo, então alguns tipos de janela. Janela de folha fixa. Folha fixa é uma folha que não se move, né? Se é fixa, ela está presa lá, tá? Destinada a uso externo ou interno de edificação cuja folha não possui movimento. Então essa aqui, ó, ela só vai permitir passar aqui, ó, iluminação, não vai permitir ventilação. Por quê? Porque é fixo. Muito comum nessas regiões aqui, ó, por exemplo, aqui vocês observam que tem um patamar de uma escada, né? E aí eles colocam isso aqui para deixar na fachada, na vista, fica bonito, permite a iluminação aqui natural e fica muito agradável, tá? Mas ela é de folha fixa, então só tem um painel, um vidro fixado lá. Aqui outros exemplos de folha fixa, né? Ó, geralmente ideal para fechamentos de vãos sem necessidade de abertura, permitindo luminosidade e vista para o ambiente externo, né? É muito aplicada a composição de fachadas peitoris. Pode ser confeccionada em diversos formatos, como arcos, trapézios. Aqui foi redondinho, né? Para permitir a passagem de iluminação. Então, luz aqui, luz entra aqui, mas não entra vento, tá? Olha só esse aqui, ó, um painel. Aqui já está praticamente essa parte aqui sendo um painel, né? Porque pega 2 pavimentos. Aqui, ó, uma esquadria, uma porta. Aqui seria uma porta, né? No caso, esse painel aqui seria uma folha fixa, tá? Janela de giro, de eixo vertical, tá? Então eu tenho é uma janela destinada a uso externo ou interno da edificação, formada por uma ou mais folhas envidraçadas ou destinadas ao sombreamento, são venezianas, que podem ser movimentadas mediante rotação em torno de um eixo vertical fixo, coincidentes com as laterais da folha. Então olha aqui, ó, na lateral da folha aqui, ó, nesses dois cantinhos, tem aqui, ó, uma dobradiça, né, aqui embaixo, que permite que ela faça esse movimento aqui, né, tá? Esse movimento aqui, ela vai abrir e fechar. Janela, hoje em dia, mais em casa de campo, né? Antigamente tinha muita janela desse formato aqui, hoje em dia está sendo menos usual, mas ainda pode usar, a gente vê muito ainda. E a gente abre a janela, ela vem, você olha e a natureza respira aqui e entra o ar do campo. Janela projetante ou de tombar, né? A gente tem a projetante, o que é essa janela, né? Quando, de forma que age essa janela, né? É destinada a uso externo ou interno também. Formada por uma ou mais folhas que podem ser movimentadas mediante rotação em torno de um eixo horizontal fixo, situado na extremidade superior ou inferior da folha. Ela é considerada projetante quando o eixo fixo de rotação se localiza na extremidade superior. O movimento de abertura da folha pode ser para dentro ou para fora. Então, se o negócio está aqui bem em cima, aqui, ó, bem em cima aqui, é como se fosse essa anterior aqui, né? Só que agora ele pega ela aqui e dá um rotate aqui.
pega ela só metade com essa folha e dá um rotate aqui de 90 graus aqui, a gente vai ter essa aqui então, ó. Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento. Abre para cima e para baixo, sendo que ela é fixa numa extremidade aqui, tá? E aí, a gente vê muito em banheiro, né? Lá na minha kitnet mesmo, a janela do banheiro desse formato aqui, ela abre para fora, então seria isso daqui. Projetante. E a gente tem a de tombar, tá? Que é menos comum, sinceramente. Ela abre ao contrário. Ao invés dela ter esse movimento aqui, né? Para cima, a dobradiça agora está aqui embaixo. E ela meio que tomba. Ela tomba para fora aqui, nesse sistema aqui, ó. Tá vendo? E aí vai permitir a passagem de luz aqui e tudo mais, né? Então, ó, quando o eixo fixo de rotação se localiza na extremidade inferior, o movimento de abertura da folha pode ser para dentro ou para fora, tá? Janela de tombar. Quase não vejo, não. Para ser sincero, nunca vi uma pessoalmente. A gente tem a janela pivotante. A gente vai ver que tem janela nesse formato e porta também. Pivotante porque ela roda. Ela faz lembra lá do Silvio Santos? Peãozinho lá do roda, 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 né? É aquele negócio lá, né? Tem um eixo fixo aqui e um negócio aqui que ele fica girando aqui, ó. Gira, 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 girou. É uma janela destinada a uso externo e interno de edificação, formada por uma ou várias folhas que podem ser movimentadas mediante rotação em torno de um eixo vertical e não coincidente com as laterais da folha. Lembra que uma a gente tinha aqui, né, no cantinho, essa agora é aqui mais no meio, tá? Então ela vai, quando a gente faz o giro, né, uma parte dela fica para dentro, uma parte fica para fora. É esse o movimento aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui dá para ver com mais clareza. Esse aqui é a janela pivotante. A gente tem a basculante, que é diferente daquela lá de tombar lá, ó. É diferente da projetante. Ah, professor, pra mim é a mesma bosta. Não é, e não é, tá? Porque a projetante tá fixo aqui, ó, em um único ponto aqui na parte superior. A basculante, né? Ela é formada por uma ou várias folhas que podem ser movimentadas mediante a rotação em torno de um eixo vertical e não coincidentes com as laterais da folha. Então, naquela lá que a gente viu, né, na projetante lá, né, na projetante, estava aqui no cantinho, tá? Aqui nessa janela, opa, passei demais. Basculante não vai estar no cantinho, vai estar no meio, tá? Então é como se fosse essa pivotante. Imagina ela, dá um rotate aqui agora de 90 graus, pega essa e inverte, ela vai ficar assim, né, com o eixo aqui, que fica nesse formato aqui, ó. Abre para dentro e para fora aqui, tá bom? Olha só. Então, é muito semelhante, mas o nosso eixo, ó, ele tá numa posição que não é aqui no cantinho, ele tá aqui mais no meio da folha. Aí uma parte dela vai ficar para dentro e uma parte vai ficar para fora, tá? A de correr. A janela de correr porque ela corre, né? Não é que ela vai sair correndo, ela vai ter que sair correndo atrás dela depois de um tempo, não. Olha, janela, volta aqui, minha filha. Não, é porque ela vai. Tem uma ou mais folhas, né, que corre para um lado ou para o outro aqui, ó. No caso, essa aqui de 4 folhas, 3 folhas, tá? A gente tem essa aqui de uma folha só, tá? Essa aqui de madeira, enfim. Mas ela vai ter uma folha que corre num só sentido. Ela vai para lá ou vai para cá, tá? A guilhotina, a cabeça você colocar a cabeça aqui de baixo, vai dar boró, né? Ó, falando cortou a cabeça aqui, a gente bom colocar uma navalha afiada aqui, que na hora que o camarada colocar a cabeça aqui, ela desce e morreu, né? Fatal. Mas, ó, destinada a uso tanto interno quanto externo. Essa aqui, ó, esse tipo de janela é mais comum, né? A não ser que seja uma arquitetura diferente, né, aqui no Brasil, mas muito comum nos Estados Unidos, né, nas casas americanas. Disponível em 2 ou 3 folhas, são ideais para ambientes integrados, possuindo sistema de abertura vertical das folhas e permitindo a comunicação entre ambientes. Então, é a janela que ela abre para cima e para baixo, tá? É a de correr, ó. A gente vai no giro, né? Pensa de correr aqui com 2 folhas só e dá um rotate aqui de 90 nela, né? Vai ficar um negócio assim, onde essa folha aqui vai fazer esse movimento, né? É um rotate aqui, ó. Então ela vai para cima e para baixo. Guilhotina, porque lembra aquela guilhotina onde tinha um cara aqui, o cara colocava a cabeça aqui, vinha um treco de lâmina aqui, na Santa Inquisição. Aqui, beleza? Janela, aí aqui já começam umas janelas mescladas ali, um pouco de cada coisa, tá? Então essa aqui é a janela projetante deslizante. O que é isso, professor? Ela é uma mistura, tá? Da projetante, só que ela desliza, tá? Ela tem aqui, então, ó, ela pode ser movimentada em torno de um eixo horizontal, com translação simultânea a esse eixo. Então, ela pode
abrir nesse formato aqui, que a gente já tinha visto que era característica da projetante, mas ela pode ir para frente ou para trás, tá? Ela tem um sisteminha aqui, ó, que permite com que ela tenha uma certa movimentação. Ao invés dela só abrir para fazer esse movimento aqui, né, minha mão, fazer assim, né, ficou meio estranho isso. Fazer assim, ela pode ir para frente ou para trás aqui através dessa paradinha aqui, ó. Ela pode abaixar mais ou se erguer mais, tá? Tem a janela sanfona, sanfona para tocar uma moda, né? Não, não é isso. A janela sanfona é que ela abre para ser uma sanfoninha mesmo, tá? Normalmente ela pode ser que eu tenha uma janela composta. Lá dentro eu tenho uma janela de correr, tá vendo aqui, ó? Que vai abrir para cá e para cá. E eu tenho uma sanfona aqui toda para impedir a passagem de luz, por exemplo. Eu quero o meu ambiente, meu quarto tudo escuro de manhã, não tem cortina, eu posso usar isso daqui. E é como se eu pegasse e abre para cá, ela vem fechando, tá? E eu consigo abrir. Aqui tem uma toda de vidro, né? Isso aqui é muito comum naquelas portas de banheiro. Alguém já deve ter sofrido aquelas portas de banheiro de PVC. E você vai abrir, aquele negócio emperra. Tem a janela nesse formato também. Só que aqui, ó, em madeira, aqui em vidro, tá? Então, esse é a janela sanfona ou camarão, tá? Ela parece uma sanfoninha mesmo. Janela integrada, tá? Como é que é essa janela aqui? Não vou ler essa aqui não, tá? Ela é uma janela que ela pode ter ela pode ter um sistema aqui, né, para impedir a passagem de luz aqui, por exemplo, tá? Então eu posso, pode ter uma veneziana aqui, ó, uma persiana, em que ela tem como se fosse uma cortina integrada. Eu posso, esse pedacinho aqui, ó, se eu quero luz, eu vou arribar ele aqui, erguer ele e vai permitir a passagem de luz. Se eu não quero, eu vou fechar, tá? E é independente, essa parte pode abrir para cá, mas tem essa partezinha aqui, ó, que ela pode, eu posso deixar ou não, tá, para impedir a passagem de luz, o deslizamento, tá? Então é uma janela integrada, ela é como se fosse duas em uma também. Outro sistema de ser integrada que eu posso ter, por exemplo, essa aqui seria uma janela no estilo aqui mais aparentemente guilhotina, né? E eu tenho aqui uma janela de abrir aqui de duas folhas, né? Em que eu posso fechar, né? E aí vai ficar tudo escuro, ou eu abro, tá? Para permitir só passar de luz. Se eu quiser que permita ventilação, eu vou erguer isso daqui. Janela de girar e de tombar, tá? De girar e de tombar. É que essa aqui ela abre e gira. Ela abre e gira, né? Por isso que abre e tomba, gira e tomba. Gira e tomba, que nome bonito. O que acontece? Ó, eu posso, ora ela pode estar assim e eu posso abrir ela para cá. Ok, eu posso fazer esse movimento, tá? Que seria isso daqui. Ora ela tá assim, mas ela também tem uma travinha aqui em que eu posso deixar ela fechada e abrir ela, por exemplo, para frente aqui, ó, de tombar, como se fosse uma de tombar, tá? Então depende do movimento ali da jogada que eu faço com ela, né? Um dia eu posso acordar e eu falo, hoje eu quero minha janela normal aqui de abrir. Aí outro dia eu posso acordar e falar, hoje eu quero minha janela de tombar. Então ela permite esses dois movimentos. Janela de correr paralela e de tombar. Olha só, eu tenho um vidro aqui, ó. Esse aqui é fixo. Essa parte que é móvel, eu posso trabalhar com ela tanto de tombar para frente. Então, tombei, beleza, deixei lá. Ah, cansei de tombar, eu quero abrir isso tudo. Eu volto para a posição original e corro com ela para cá, tá? É nesse formato aqui. Então, ela é de tombar e de correr ao mesmo tempo. Aqui já são as brincadeiras que o pessoal vai fazendo aí com os tipos de janelas. Alguns eu nunca nem vi. Aí aqui são outras janelas que a gente tem aqui, ó. Veneziana, de correr com 4 folhas, com 3 folhas, com 2 folhas. Maxinhard, uma folha, de 2 folhas, de 3 folhas. São os tipos de janela que a gente tem no mercado aí, tá? Que aí vai, né? Se a gente for na loja de materiais de construção, a gente vai ter milhões de tipos de janela, uma mais bonita que a outra, uma mais cara que a outra, ok? Show de bola! Vamos lá, agora porta, porteira e portão. Tipos de porta, né, pessoal? Tipo de porta. Quem é do Rio aí vai falar porta, não é? De Goiás aqui é porta, é porteira, portão. Tipo de porta. As classificações a seguir seguem as terminologias dessa norma aqui, ó, da 15930/1, portas de madeira, edificações, terminologia e simbologia. Porta que a gente tem, porta de gira, essa aqui é a mais comum, a portinha de todo lugar, né? Todo lugar tem uma dessa. Porta cuja folha gira em torno de um eixo vertical posicionado em sua borda e está fixada no marco, né? Normalmente através de dobradiças. Então, é uma porta normal, porta de uma folha que a gente tem aí, ó. Abre, abre, fecha, ó. Pode ser de madeira, pode ser de vidro, pode ser de metal, tá? De aço. Então é a porta mais comum que a gente tem.
Essa aqui, ó, porta de conexão. Essa aqui é legal, porque essa aqui ela abre só para um lado, né? A porta de giro. A porta de conexão, ela, ó, possui duas folhas de mesma largura sobrepostas e fixadas no marco, com sentido de abertura opostos ou iguais. Mas essa aqui é uma porta que é aquela porta para trollar, gente. Que você vai chegar de cá, ó. Você vai abrir essa porta aqui. Você acabou de abrir, já. Opa! Você olha para frente, tem outra porta para você abrir, cara. É uma porta do lado da porta. É como se tivesse uma porta de cá e uma porta de cá. Eu abro essa porta e eu vejo outra porta. Essa aqui eu nunca vi pessoalmente, não, mas é uma trollagem do caramba, né, para fazer com a pessoa. Então, olha só. Abri e tem outra porta. Então, pode cada um abrir em um sentido, né? Eu abro essa aqui para cá e a outra empurro para lá, ou eu abro essa aqui para cá e a outra empurro para lá, no meu sentido. Mas vão ter duas portas ali. Eu não sei qual é a necessidade disso, não. Sinceramente, uma porta para dar acesso a outra porta para você abrir. Então, duas portas tem que abrir. Isso aqui é para... Não sei. Mas a ideia é essa. Porta-balcão, ó. Essa aqui é a que abre... Ela tem aqui, ó, porta com 4 folhas da mesma largura fixadas e sobrepostas. Duas a duas, respectivamente, em cada um dos montantes do marco. Duas abrem para dentro e duas abrem para fora. É quase igual a outra, né? Só que qual que é a vantagem disso aqui? Essa aqui eu posso ter, por exemplo, uma parte aqui, ó, essa partezinha aqui, que ela é toda fechada, né, opaca, para não permitir a passagem de luz. E essa aqui é de vidro. Se eu quero, por exemplo, eu posso, por exemplo, deixar essas aqui abertas, né, e essas aqui fechadas, para permitir a passagem de luz. Ah, eu não quero que entre luz, aí eu deixo isso aqui fechada. Eu quero que entre vento, aí eu abro todas, tá? Então, duas abrem para um lado, duas abrem para o outro, tá? Porta pivotante. É igual a janela pivotante. Lembra da janela pivotante? O que muda é o eixo. Ao invés de estar fixo num cantinho, eu vou ter um eixo aqui, ó. Ou pode ser mais central, ou mais aqui no cantinho. Uma parte da minha porta vai girar para fora, né? Uma parte, é aquela porta aqui representando vista em planta. Nós temos um negócio assim, né? Aqui é? Não. Tô vacilando aqui. Aqui a nossa porta, ela tá assim, né? Ó. Eu vou ter aqui, ó, um pedacinho de eixo abrindo para fora e outro pedacinho para cá. Quem já fez desenho arquitetônico aí vai lembrar, tá? É uma porta que o meu eixo não está na dobradiça aqui, ele está mais central aqui. Muito bonito essas portas aqui, ó. 5, 6, 10, 15 mil reais uma porta desse type aqui. Porta vai e vem, é que ela vai e que ela vem. Vai e vem. Porta, por exemplo, muito em hospital, né? Tem que correr, né? Saída de emergência. Então eu posso chegar para qualquer lado que eu empurrar ela vai abrir, tá? Ela tá ali fechando, mas se eu chego aqui e empurro ela para cá, ela vai abrir. Se eu empurro ela para lá, ela vai abrir. Então ela fica fazendo aqui, tá? Então ela é uma porta ó, aqui. Ela gira em torno de um eixo vertical, posicionada em uma das bordas, podendo se movimentar para qualquer dos lados do vão da porta. Tá? Então ela vai e vem. Eu chego e empurro, ela abre. O outro tá vindo correndo de lá para cá, chega e empurra, ela abre também. Porta de correr ou porta deslizante. Porta cujas folhas apresentam um movimento de translação horizontal nos planos da folha. De correr é igual a janela de correr, só que é uma janela grandona, né, que vai permitir passagem de pessoas. Pode ser de uma ou de duas folhas, tá? Essa aqui, ó, de madeira com vidro, ó, vai correr cada um para um lado aqui, tá? Porta sanfonada, essa é chata pra caralho. Eu não sei por que existe esse tipo de porta, cara. Sinceramente, é para economizar espaço, tá? Para abrir uma porta de um banheiro, por exemplo, né, para evitar que tenha que abrir para cá, comendo algum espaço, algum móvel, coloca esse tipo de porta. Mas esse tipo de porta aqui é chato pra caralho. Por quê? Porque você vai empurrar, ela emperra, principalmente se for daquelas de PVC. Deve ter algumas aí de qualidade melhor, mas eu só vi daquelas de PVC até hoje. Você empurra, ela emperra, isso aqui solta, então é chato, tá? Mas é a mesma ideia da janela sinfonada, tá? Ela é uma sanfoninha, vai ficar aqui no cantinho. Fechou? Abriu, abriu, fechou. E aqui outros tipos de porta, né, que a gente tem, outros sistemas de esquadrias, né, porta de giro, porta de correr com uma folha, com duas folhas, vidro sentido horário, anti-horário, tal, diversos tipos de porta que a gente tem. Lembrando que isso aqui é uma revisão, tá? Então, pauleira aí para a gente poder depois seguir no conteúdo. Outros tipos de porta aqui que eu não vou ficar falando, tá? E aí eu vou comprar uma porta. Eu vou comprar uma janela, vou comprar uma porta, vou comprar uma janela, vou comprar uma esquadria. Pô, e agora? Como é que eu vou comprar esse negócio? O que eu preciso fazer? Então, para a realização da compra técnica, é importante ter um processo formalizado entre o comprador e o fornecedor. Eu não posso chegar e falar, eu quero 10 portas e o cara qualquer um me traz 10 portas aí, pelo amor de Deus, e chegar aqui eu pago. O negócio não é assim, tá? Na hora de comprar, né, fazer o orçamento, faz necessário que os itens elencados a seguir estejam acordados entre as partes. Primeiro,
desempenho conforme a especificação da compra da esquadria. Depois eu vou mostrar lá para vocês isso aqui. O que deve ser fornecido e em que quantidade. O escopo do serviço, fabricação, fornecimento e instalação. Né? Eu tenho que especificar para o meu fornecedor que eu quero uma porta, uma esquadria que ela vai ter essa finalidade. É para ambiente externo, é para ambiente interno. Eu tenho que, né, aquelas fachadas de vidro lá, tem que resistir a que carga, que esforço, porque senão ele manda para mim um negócio vagabundo lá, que é para colocar no ambiente interno, eu vou colocar lá fora, e aí de repente o negócio começa a dar problema, e eu não especifiquei, então a culpa é minha. Qual a quantidade, né, que eu vou querer? Né, se eu vou querer fabricação, se vai ser tipo móvel planejado, vai ter que ser uma esquadria planejada diretamente para aquele ambiente, tá? Ó, no caso de esquadrias fabricadas para atender a projetos específicos, o contrato pode prever, além das condições descritas no parágrafo anterior, visitas da construtora ou do contratante à obra, às instalações do fabricante para verificação. E liberação das esquadrias. Convém que, neste caso, constem no contrato as providências para verificação pretendida, o método de liberação que será empregado. Para a realização de uma compra técnica, é importante ter um processo formalizado entre o fornecedor e o comprador. Um contrato que vai descrever que eu quero o produto especificado dessa forma, que vai ter que atender para ambiente externo, para ambiente interno, vai ter que ser um produto impermeável, vai ser, enfim, tudo tem que estar descrito ali para ninguém tomar prejuízo em nada, tá? As partes envolvidas no procedimento de compra devem estar respaldadas por leis, regulamentos técnicos e normas técnicas aplicáveis, devendo assim ser levados em consideração durante o procedimento de compra os seguintes documentos: a NBR 15575, principalmente se for uma obra muito grande, né? Um prédio de 20 pavimentos, com diversos apartamentos e tudo mais. Uma casinha até que vai, né? O cara vai lá na materiais de construção e compra lá, sem problema nenhum, tá? Mas numa obra grande, né? Que vai ser um fornecedor, vai ser entregue dessa forma, tem que ter esses quesitos aqui, ó. A 1575, que é a norma de desempenho, ó. Norma que estabelece os parâmetros que a edificação habitacional deve atender e cumprir com as exigências que deverão ser atendidas, mantendo-se um desempenho pré-estabelecido e pretendido. A norma estabelece responsabilidades e incumbências para construtores, incorporadores, projetistas, fornecedores de materiais. Ó. Então, fornecedor de materiais. Meu fornecedor, nossa, às vezes dá um trava na língua, tem que atender essa norma aqui, tá? Essas outras duas normas aqui, ó, que determinam, ó, o desempenho que as esquadrias externas deverão apresentar quanto aos requisitos de permeabilidade ao ar, se vai ser permeável ou não, se vai deixar passar ar ou não. Estanqueidade à água, né? Eu não posso ter uma janela externa que vai chover nela e ela vai infiltrar água para dentro dela e vai começar a molhar minha casa lá dentro. Eu não quero isso. Resistência às cargas uniformes distribuídas, né? Uma janela tem que aguentar pelo menos o vento que vem aqui de fora, concordam? Resistência às operações de manuseio. Imagina que eu compro uma esquadria que, no simples fato de eu manusear ela, transportar na hora de montar, ela quebra lá. Não, eu não quero isso, ela tem que garantir isso. Manutenção da segurança durante os ensaios de resistência às operações de manuseio. Resistência à corrosão, no caso de janelas metálicas. Desempenho acústico, se for requerido, né? Para não deixar... Imagina uma janela que, sei lá, passou uma lagartixa lá fora e você está escutando barulho dela lá dentro. Desempenho térmico, né? Uma janela, né? Uma esquadria que não deixe passar muito calor do ambiente externo, né? Quanto melhor ela tiver desempenho térmico, melhor para a edificação. E iluminação e ventilação natural aqui, tá? A outra norma aqui é 1593230/2 aqui, ó. Norma que determina o desempenho que as portas de madeira deverão apresentar quanto aos requisitos de variação dimensional, desvio de forma, de planicidade, variação nominal da folha. Pensa que eu compro uma janela, né? Isso aqui é importante. Eu compro uma janela que eu quero ela lá com 2 metros por 1,5 metros. De repente chega para mim uma janela que aqui embaixo está dando 2,15 e aqui em cima 1,46, né? Não pode ter essa variação desse tamanho. Então, a norma permite uma variaçãozinha milimétrica lá, tal, mas não uma variação desse tamanho, tá? Então, variação dimensional é importante, tá? Ela atender. Eu garanti que vai ter um padrão. Senão começa a chegar para mim uma janela de... Eu pedi uma janela de 2 por 1, começa a chegar um com 2,5, outra com 2,3, outra com 2,10, outra com 1,95, tá? Não vai ser legal isso. Padrão de aparência, né?
Esse aqui não vai entrar muito agora pra gente aqui, torção elástica, impacto de corpo mole, tá? O que é esse impacto de corpo mole? Todos os ensaios que são feitos para garantir que aquela janela é resistente são feitos da seguinte forma. Tem lá a esquadria, o povo vem, é como se fosse com um negócio pesadão aqui, solta esse negócio, tem um peso específico aqui, ele dá um impacto aqui, a janela lá tem que conseguir resistir sem soltar estilhaços. Isso feito em laboratório, tá? Tem que garantir que ela passou por esses ensaios, que é um produto que vai ter a qualidade, tá? Carregamento vertical. Aí aqui algumas outras normas, depois a gente vai ver alguns ensaios, tá? Vou tentar mostrar vídeos desses ensaios, tá? Impacto de corpo duro, resistência ao fechamento, comportamento sob ação de água, resistência ao fogo, desempenho acústico e tudo mais. A gente vai ver ao longo do curso, tentar mostrar esses ensaios mais para vocês, tá? A gente tem que sempre atender o Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem isso aqui como um amparo legal para a gente, né? Que proíbe a produção ou comercialização de produtos em desacordo com as normas técnicas, tá? Então, todo produto que eu vou comprar tem que estar em acordo com as normas técnicas para garantir que passou por todos aqueles ensaios e falar assim, ó, esse produto aqui é top ou minimamente top, né? Que ele não vai dar esse tanto de problema aí, tá? Então, tem que ter uma qualidade mínima, tá? Que é atender às normas técnicas. Se eu compro do tio da esquina, ele vai garantir para mim, né? Pode ser que esse produto seja muito bom, mas eu tenho que analisar, porque pode ser que não esteja de acordo com as normas técnicas. Talvez você vê aí a janela, a esquadria, uma porta pela metade do preço que custaria uma, né? Dá pra gente desconfiar, tá bom? Pessoal, então é isso. Vamos que vamos aí nossa matéria. Era isso que eu tinha para falar com vocês aqui hoje. Era uma revisão, se bem que eu acho que essa parte aqui eu nem tinha passado da questão das normas aqui, eu nem tinha passado na sala, né? Mas o anterior foi mais revisão mesmo. E na próxima aula a gente já continua aí com nosso conteúdo de forma mais geral, tá? Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender. E não deixe de ir lá no nosso fórum de discussões, na aula lá, e fazer o que eu estou pedindo lá, tá? As perguntinhas, o que tiver lá para fazer, que vai contar como aqueles pontos de avaliação contínua. Valeu? Abração!